Imparcial, e é claro que é jornalismo com seriedade. Mais uma entrevista exclusiva do Seu Imparcial nessa 9ª temporada que está dando o que falar e está batendo recorde de audiências. Antes de apresentar o nosso convidado, que já é carteirinha aqui do programa, tem crachá imparcial, quero falar sobre você, sobre o nosso site. Acesse portalimparcial.com.br, portalimparcial.com.br, fique sempre ligado nas principais pautas do momento, minuto a minuto. E também siga-nos nas redes sociais. Já quero te fazer um convite e um pedido. Chama geral, chama a mãe, a sogra, o cachorro, todo mundo, que a entrevista hoje é muito importante para você, principalmente que mora no Distrito Federal e na região do Jardim Botânico. Jardins maravilhosos que têm seus grandes desafios. Uma das maiores regiões do Distrito Federal em território e também em renda per capita. A economia ela já está subindo, mas muitos desafios, principalmente quando se refere a meio ambiente, como se refere a chuvas, a tempos de chuvas. É essa região mesmo que você está pensando. Esse jardim maravilhoso que tem como administrador um amigo que eu entrevistei quando ele nem era administrador. Ele que é político, gosta e ama fazer política, foi pré-candidato, foi candidato a federal nas últimas eleições, tem uma carreira política. A formação dele é peculiar. Ele que é formado em arquivologia. Olha só que interessante, vou falar sobre isso também. Carteirinha do programa com crachá imparcial. Na 9ª temporada recebo o amigo administrador do Jardim Botânico, Aderivaldo Cardoso. Seja bem-vindo, meu irmão. Terceira vez. Obrigado, terceira vez. Vim aqui como, acho que eu era pré-candidato, nem era candidato a deputado federal. E depois já como administrador, né? Acho que no primeiro ano, lá em Águas Lindas ainda. Até quando a gente gravava em Águas Lindas ainda. Até lembro que eu falei, vamos falar, não, mas não, eu nem me enterei da pasta ainda, vamos com calma. Mas eu percebi que você já se inteirou bastante, tem solucionado muitos problemas ali, mas com muitos desafios. Bastante. Antes de falar da pessoa, do administrador, do político Aderivaldo, eu gostaria de falar sobre o Aderivaldo Cardoso. Fora essas funções e aquela pergunta bem introspectiva. Aderivaldo Cardoso, quem é você em sua essência? Quem é você quando ninguém te vê? Marido, esposo da Adriana Lins, pai da Juliana Brilhante, do Davi Lins, da Sofia Lins, e o filho do seu Alderi, da Dona Maria. Filho único ou teve mais irmãos? Não, irmão da Cristina, do Alderimar, da Damares, da Fernanda. Ah, rapaz, eu sou o único homem. Eu tenho o Alderimar também, pastor Alderimar. O pastor Alderimar do Riacho Fundo 1 e o pastor Alderi, que é meu pai do Riacho Fundo 1 e o Alderimar do 2. Os pais estão tudo bem de saúde? Também, pai e mãe? Graças a tudo Deus. Bem? Também, graças a Deus. Infância, Aderivaldo, como foi a infância? O Aderivaldo, eu cresci no acampamento Telebrasília até meus 15 anos. Você é de Brasília, então? Eu nasci na Fazenda Mirador, em Indianópolis, no Tocantins, mas nós viemos para cá, eu tinha 2 anos, 1 ano e 8 meses, e meu irmão era de colo, Alderimar. Minhas irmãs nasceram aqui. Nós moramos em Taguatinga, na Vila Dimas, e depois nós fomos morar em um barraquinho de madeira no acampamento da Telebrasília. Uau! E depois, moramos 15 anos lá, fomos para a Vila Telebrasília, para o bairro Telebrasília, que hoje é a QN1 do Riacho Fundo 1, na transferência do governador Roriz. Então, Roriz, nós fomos para lá em 94, 93, mais ou menos. E eu tive a felicidade esse ano, como administrador regional, de ir a uma inauguração de um CEPI, de uma creche, no bairro Telebrasília, na Vila Telebrasília, próximo de onde eu havia crescido, onde nós tínhamos um barraquinho lá, uma casa. Foi uma felicidade imensa. Infância foi mais complicada, foi difícil, foi dolorida, foi lutadora? Eu posso dizer que foi tranquilo, assim, dentro das possibilidades. Meu pai, 28 anos porteiro, minha mãe dona de casa. Eu sempre digo para os amigos, nunca faltou, nunca passamos fome, mas não tinha o que comer em casa, a gente comia farinha com açúcar ou abacate com açúcar. Então, assim... Mas tinha sempre alguma coisa para forrar o estômago. Sempre tinha. Meu pai sempre trabalhou muito, nunca deixou faltar nada em casa. Dificuldades do dia a dia, aquela dificuldade de querer um tênis, um bamba e ter que usar um quichute. Eu lembro da vida, lembro sabe como funciona. Lembro. Mas nunca faltou nada, graças a Deus, meu pai sempre honrou a gente. Qual a lembrança mais antiga que você tem da sua infância, desse momento? Eu tenho um aniversário, eu até postei essa foto um tempo atrás. Eu estava fazendo 11 anos de idade, meu pai fez um bolo daqueles grandes, enormes. Que antigamente os bolos eram enormes. Enormes, cheios de glacê, daquela forma.
E é engraçado essa foto porque ela mostra ao fundo uma toceira de banana, um pé de banana que depois virou várias toceiras lá onde nós morávamos, e tem atrás, você dá para ver o Lago Sul praticamente sem nada. Então é uma foto bem antiga, eu revi, Histórica. bem histórica, Uau, da nossa área ali. Foi. E uau. eu lembro que esse bolo ele estava em cima de uma tábua de passar daquelas de ferro e uma daquelas toalhas coloridas de Natal, né? Cheio de coisa de Em Natal. relação à sua Lembrança infância, à sua família, isso é bem resolvido. bem resolvido, graças a Deus. Meu pai sempre um excelente pai, sempre trabalhou muito. Minha mãe sempre muito presente, cuidando da gente, meus irmãos também. Um herói para você, seu pai, Meu sua pai mãe? sempre, meu grande herói. Minha mãe também, sim. Meu pai sempre me ensinou muito sobre valores, né? A maior riqueza que ele deixou para nós, que ele nos dá hoje, são valores, assim, os valores cristãos. Então, eu cresci na Assembleia de Deus, nas escolas escolinha dominical ali durante muito tempo. Então, meu pai sempre me ensinou que um centavo que é meu, um centavo que é do outro, sempre respeitar os mais velhos, Pai, você sempre tem cara de pastor. tem, né? O Tem pessoal chamado fala. pastorar. Tem chamado Eu, pastorar. eu, eu falo que hoje eu vivo um sacerdócio, eu sou um pastor sem igreja. Eu Sim. cuido de 100 mil pessoas na nossa região, a gente está sempre cuidando de gente ali, cuidando. Eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de gente, gosto de Sim. cuidar de gente. Parabéns. Só que eu tenho que fazer uma escolha. O único sacerdote e rei, político e sacerdote foi Davi. Eu fiz a escolha de seguir o caminho político O e eu não caminho gosto de político. misturar Que não muito as deixa de duas ser o coisas. sacerdócio É que um você acabou de sacerdote, é frisar. exatamente isso. Adrivaldo, como foi seu encontro com a política? Né? Primeiro você é um militar, né? Você é um policial Sim. militar, certo? Então primeiro você vai para as forças de segurança. Eu sei na primeira entrevista falando sobre isso, mas é bom relembrar como foi a sua entrada na polícia. O porquê polícia? Ah, política, A polícia a primeiro. polícia primeiro, a Sim, polícia eu já até falei aqui, sim, com 11 anos de idade, 12 anos, próximo a esse aniversário sim. até, mataram meu tio Tunico com 17 facadas. Meu E Deus. aí, lá em Taipas, uma cidade, eu até tive lá no final do ano passado, e matam meu tio com 17 facadas, e eu decido ser policial. Até então, naquela minha percepção, o policial era aquele que matava, que executava e que resolvia os problemas. E meu sonho era criar ter o maior grupo de extermínio do Distrito Federal para Entendo. matar e acabar com o bandido. E aí matam o dos Anjos, na minha turma, 1999, Soldado dos Anjos. Ele é assassinado em Águas Lindas, Sim, ele é assassinado lá e matam, entram na casa dele, né, fazem coisas com a família dele. E naquele momento a gente queria ir atrás dos vagabundos, queria resolver o problema. E aí o comandante, Coronel Ivon Correia, nunca vou esquecer, eles nos chamam e falam assim: olha, se nós formos atrás, se nós matarmos esses bandidos, nós não seremos nem melhores nem piores que eles, nem melhores nem iguais, nós seremos piores, porque nós seremos bandidos fardados. E ali eu uau, falei, eu não quero ser bandido fardado, pelo contrário, eu quero ser um policial honesto, eu quero ser um policial diferenciado. E aí eu mudo a minha mentalidade nesse sentido de querer grupo de extermínio, e eu parto para uma corrente dentro da polícia nova, que é uma corrente voltada para a defesa do policiamento comunitário, sim, da aproximação entre polícia e comunidade. Eu começo a estudar policiamento comunitário, chego no livro Policiamento Inteligente, chego na especialização, e hoje, dentro da própria administração regional, eu faço política inteligente, faço policiamento inteligente, faço política comunitária, faço também policiamento comunitário. Então, eu chego a aplicar aquilo que um dia eu sonhei. quanto tempo você passou servindo a Polícia Militar? Eu sirvo ainda, eu Serve. sou, eu sou, eu sou oficial da ativa, capitão da Sim. polícia, capitão Aderivaldo. Até que você está muito novo para Fiquei, ser aposentado. fiquei 12 anos soldado, 5 cabo, 3 terceiros sargentos, 5 como tenente, né? Estou agora na minha caminhada como capitão. Eu tenho 26 anos, eu faço 26 anos esse ano de Uau, polícia está perto de militar. aposentar já, 30 e poucos Faltariam, anos. faltariam 4 anos, mas no Sim, governo, no governo, no governo Bolsonaro acabou mudando para 35 anos o sim. nosso tempo. Então eu tenho que pagar um pedágio aí, eu tenho ainda mais 7 anos ainda 7 de anos de serviço. serviço à É, Polícia com o Militar. pedágio 6,5, 7. Adrivaldo, falando sobre as forças de segurança, que é importante, nós vamos falar sobre o Jardim Botânico, lógico, mas um pouquinho sobre a Sim, história, pode. sobre o contexto das forças de segurança. Você assume a administração ah, regional em um boom de situações relacionadas a nível nacional. Nós temos aí a situação do 8 de janeiro e etc, 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 onde a Polícia Militar, a gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal, foi colocada em xeque a sua honra, não é? Onde foram acusados policiais do alto escalão, comandantes e mais comandantes,
Você como policial militar, você acredita, Derivaldo, que a polícia militar, que o comando da polícia militar tenha se envolvido diretamente, porque Ibanez já foi descartado isso, o STF já arquivou a pedido da PGR nos últimos meses atrás. E a Polícia Militar ainda não houve nenhuma decisão a esse respeito. Você acredita que a Polícia Militar, o Distrito Federal, estava envolvida nesse suposto plano de golpe, nesse Jamais, suposta tentativa de golpe? jamais. Conheço o Coronel Fábio. Coronel Fábio foi meu comandante-geral, o Coronel Klepter, meu comandante-geral. Conheço o Coronel Naime, conheço a índole de cada um deles, profissionais sérios, profissionais envolvidos e imbuídos na missão. O Coronel Naime estava de folga naquele dia, então ele sai da folga dele, ele sai do abono dele, das férias dele, para poder se proteger. Foi machucado, o Coronel Fábio ficou cercado naquele momento. Então isso aí é uma elucubração que não tem lógica. São servidores que sempre viveram em prol da Polícia Militar e do Estado. Nós temos uma máxima de que governos passam, a polícia permanece, o Estado permanece. E nós já servimos, eu, por exemplo, já servi a vários governos de lá para cá. Em 26 anos passaram governos do PT, do PSDB, passaram governos agora, De esquerda, de governos centro, de de direita? centro e de direita, e nós servimos da mesma forma. Nós estamos ali para servir ao Estado. A nossa polícia é uma polícia de Estado, ela não é uma polícia de governo. Sim. Então eu entendo perfeitamente que eles estavam ali cumprindo a missão institucional e não tem nada a ver com essa questão de E golpe. sua visão estratégica como policial militar, não como administrador? O que aconteceu ali então? Porque nós temos sempre as manifestações que envolvem a direita brasileira, não é? E eu que não estou fazendo partidarismo, estou sendo imparcial, mas dentro de uma lógica, se a gente for fazer uma retrospectiva das manifestações da direita no Brasil nos últimos anos, houve poucos problemas, mas nunca nessa magnitude de baderna, de quebradeira. O que aconteceu ali, não só em relação à manifestação, mas dessa falha de segurança pública? O que foi? Foi uma falta de gestão? Não, ali eu já estava na transição, fui nomeado dia 1º. Sim, 1º de janeiro eu trabalhei na posse do Bolsonaro e trabalhei na posse do do Lula. presidente Lula. E naquele dia eu fui nomeado, mas eu estava de serviço ainda. Eu só tomei posse dia 4. E 4 dias depois nós tivemos isso. Então eu não estava, de fato, nem na administração e nem na polícia militar. Mas é perceptível que ninguém esperava algo nessa proporção. É perceptível que ninguém imaginava. Todas as manifestações que vinham tendo eram manifestações pacíficas. Sim, Ninguém jamais imaginaria. Então você tinha uma tropa ali disponível de acordo com o tamanho e as proporções que se imaginavam para aquele momento. O problema é que acabou acontecendo aquele tipo de situação e teve problemas depois, na minha percepção, e não estava lá, então é difícil até comentar sobre claro, isso, claro. mas para fazer o deslocamento das tropas, normalmente as pessoas, quando tem um evento desse, nós temos tropas reservas que ficam na academia de polícia, que ficam em outros quartéis e você tem que deslocar. Não ficam todos ali no local porque você não tem a necessidade de ter tudo isso. Então, esse tempo de deslocamento e a velocidade com que aconteceu, com certeza foi fundamental para ter tido esse problema todo. Mas ninguém jamais esperaria isso e ninguém tem bola de E cristal, a não polícia tem como militar com prever. certeza não está envolvida numa Jamais, situação como essa. jamais conheço. Como conheço também o Major Flávio, que estava à frente ali também. Então conheço cada um deles ali, são pessoas idôneas, são pessoas que serviram a Polícia Militar por 30 anos, que serviram em outras situações ali. Sim. Todo mundo tem família. Ninguém sai de casa, servidor nenhum, nem policial militar, bombeiro, policial civil, dizendo hoje eu vou matar alguém, hoje eu vou fazer maldade, vou Hoje eu fazer isso, vou fazer hoje um eu vou golpe contra a fazer um golpe. democracia. Ninguém, isso é um Sim, absurdo. sim. Ninguém sai de casa pensando nisso. Todo mundo sai de casa assim, hoje eu vou sair, vou dar o meu melhor e vou voltar para casa para abraçar a minha família. Esse é o pensamento de todo policial, na minha percepção. Exato. Dentro da Polícia Militar, nós vemos bombardeios contra a instituição, bombardeios atípicos de militâncias de esquerda, somente São Paulo, se estende para os demais estados que pregam, não é, que tem que acabar com a Polícia Militar. E segundo eles se baseiam, porque nos Estados Unidos a Polícia Militar não é militar, é diferente, etc., na Europa e alguns países da Ásia. E ficam com essa ideologia que tem que acabar com a Polícia Militar. Sendo que a Polícia Militar, para mim, no meu ver, ela é. Eu sempre, quando falo com meu filho, tem pais que falam o seguinte: ó, se não fizer assim, dá que eu chamar a polícia.
Não, quando eu mostro o policial pro meu filho, eu falo, ó, o policial amigo, Sim. tá ali do seu lado, para te defender. Então, como você é um policial de carreira com mais de 20 anos, e você escuta isso, tem que acabar com a polícia militar, sendo que vocês estão na vida de vocês diariamente, em luta da comunidade, em luta da sociedade. Como você consegue entender esse tipo de ideologia? A polícia ela é igual em todo lugar do mundo. A polícia ela foi feita para controle. E normalmente quem quer acabar com a polícia, quem quer acabar com o controle. Então, se querem acabar com o controle é por algum Hum, motivo. Então, quando você fala de Estados Unidos e de Brasil, por exemplo, a única diferença que você vai ter é que lá você tem o ciclo completo de polícia, aqui você não tem o ciclo completo. O que que sim, significa? Você tem uma polícia preventiva e você tem uma polícia preventiva ostensiva e você tem uma polícia repressiva, uma polícia judiciária, no qual uma age antes do crime e a outra age depois do crime. Lá nos Estados Unidos é um outro modelo de polícia, né? Completamente diferente do nosso, onde essa situação do antes e do depois do crime ele é contínua. Tanto é que a polícia fardada e a polícia sem farda, ela se confunde. Você vai ter o capitão usando farda, você vai ter o capitão sem exato. farda, você vai ter o sargento com farda, o sargento sem farda, que tem essa diferença. Mas, no geral, a polícia é feita para controle. Toda polícia vai estar controlando o quê? Vai estar controlando pessoas? Não. Vai estar controlando comportamentos que desvirtuam do que a sociedade espera. Uau, uau. Tá? É, Derivaldo, apesar da sua personalidade pacífica, você sempre teve opiniões muito fortes. A sua Sim, história fala sobre isso. bastante. Você teve opiniões bastante fortes contra governos de esquerda ao ponto de colocar Bastante. a sua cabeça a risco. Sim. Valeu a pena e valeu a pena essa luta Valeu, pelo valeu, que você sofreu. valeu. Bom, eu respondi 10 PMs, 10 sindicantes, um PIP e um conselho de disciplina. Respondi E não bastante, teve nenhum, e não ficou nenhuma mancha na sua história. graças a Deus não. Agradeço muito ao governo ibanês, porque tudo que eu respondi, tudo que tinha lá na época, tanto do governo do Cristóvão, quanto do Cristóvão não, no governo do PT, porque se confunde, né? No governo Agnello, Hum. que eu respondi, e no governo do Hollenbeck, que foi do PSB lá atrás, nós falamos sobre ditadura do PT no Distrito Federal, algumas situações que geraram alguns problemas para nós, mas graças a Deus todos os processos que tinham contra mim daquela época foram anulados Inclusive, no você governo recebeu uma libanês. medalha de honra. Recebi uma medalha, medalha do Recor- governo, recebi uma medalha de honra Tiradentes e do Mérito Buriti, né? Então todos os processos ilegais que tinham contra mim, eles foram E anulados essa no medalha só governo pode ser libanês. recebida se Quem você tiver limpo, estiver só quem limpo. não tiver respondendo nada. Graças a Deus hoje eu não respondo nada. Sendo sincero, Limpo, limpo. sendo sincero e direto ao ponto contigo, quem foi pior na sua visão? Hollenberg ou Agnello? Hollenberg. Por quê? Porque mudou o regimento. Primeiro que, com relação à polícia militar, acabou com a estrutura que tinha da polícia militar, desempoderou os coronéis, criou batalhões com majores. E quando você vem hoje na estrutura que eu estou, que é a estrutura de administração regional, o regimento interno das administrações, as administrações foram totalmente esvaziadas. Até porque aquela época, aquele governo, ele tinha a intenção da eleição para administradores regionais e esvaziou. Hoje eu consigo entender que o regimento das administrações regionais tirou praticamente todos os poderes do administrador regional, todos os poderes da administração. Então, o governo que mais esvaziou as administrações regionais foi o governo Hollenberg. Eu posso falar isso sem medo. Uau. E aí, já dentro desse âmbito das administrações, tocou num ponto importante que é uma curiosidade. Porque vocês praticamente estão atuando como prefeito municipal. A RA é como se fosse um município. Não é? Tem municípios que são menores que RAs que vocês estão fazendo gestão ali, os administradores. Só que vocês não têm poder total. Quando ela mudar a luz, você tem que estar em contato com a Enel, não sei se é a Enel, se é a Com a SEB, FEB. com a SEB. Vocês têm que entrar com a agência de regulação, com o DEAGro, etc, etc, etc. Você não tem aquela autoridade total. Não seria interessante uma reforma, na sua visão, dentro desse ponto, para que o administrador tenha mais autoridade, mais autonomia para tomar decisões? E por que não uma eleição? Para poder. Você tocou numa situação, fez essa dúvida. Por que não eleição para os administradores regionais? Não Porque, seria interessante? porque eleição é proibida pela Constituição. Você não pode, hoje, o Distrito Federal ele é um distrito, e Sim. você não pode dividir as nossas regiões administrativas como município. Ele Bom, não, isso o eu entendo na Distrito Federal lei, ele mas não na sua pode ser visão, não seria dividido. interessante?
Não, acho que seria interessante outra coisa. O grande ponto do administrador regional não é só a questão da autonomia política, porque eu não tenho interferência, basicamente, na administração, no meu Não, comando. mas de gestão. Eu não tenho interferência nem de parlamentar e nem de partido. Mas Eu autonomia na tenho uma gestão. liberdade. A grande coisa, o grande ponto, quando você fala de administração regional que deve ser pensado, é autonomia financeira em alguns pontos. Por exemplo, eu entendo que uma administração regional, ela deveria, são 35 administrações regionais, a Sim. Câmara Legislativa, ela deveria estabelecer primeiro um mandato de 2 anos, por mais 2 anos. Um ano é muito pouco para se organizar uma administração, você precisa ter um ano administrativo. Então você precisa ter um mandato, você precisa falar de um ano prorrogável, por Sim. mais 2 anos ou prorrogável por mais, se você estiver fazendo um bom trabalho. Então o tempo mínimo é importante para uma gestão. E o outro ponto, 35 administrações, você deveria ter pelo menos 1 milhão de fonte 100 para investimentos pequenos e Exato. para ajustes. Então você precisa ter um valor. Tendo autonomia mínima, isso aí eu falo 1 milhão porque 1 milhão atenderia ao Jardim Botânico, dentro do que eu Uma ideia preciso muito pouco. para calçadas, para fazer Sim. determinado. É muito pouco, mas para quem não tem nada, metade é o dobro. Hoje eu não tenho Gostei. nada. Hoje uma administração regional, o que ela tem de recursos para serem aplicados, elas são oriundas de emendas parlamentares. Sim. Então, você ter um recurso de fonte 100 disponível para você Fazer aplicar essa gestão. naquilo que realmente importa, naquilo que a comunidade está exigindo, é uma manutenção de calçada, é fazer muitas vezes uma Pintura, né? Uma rotatória, é uma rotatória, pintura, uma limpeza. porque normalmente você tem uma média de 2.000, 7.000 para equipamentos, para comprar EPI. Então você precisa de um recurso montante, tem que se falar de É milhão sobre isso para a isso. pergunta, Você porque precisa. isso entra na gestão. Entra. Porque se você precisar de uma limpeza, você tem que acionar a SLU, tem que Isso. acionar algumas situações. Então é complicado. Parabéns aos administradores, porque vocês têm que ter um Boa articulação feeling política. político muito Tem grande, que uma ter. sinergia muito grande, porque senão vocês não vão conseguir resolver problema Tem que ter. nenhum. Hoje o administrador regional, ele é um prefeito sem recurso. O papel do Pronto, administrador é é o isso. prefeito sem recurso. O papel do administrador regional é integrar, comunicar e ser efetivo. Isso aqui eu aprendi com o mestre Zé Humberto. Na primeira aula que o governador Repete. deu para a gente, Zé Humberto e o governador falou: o papel do administrador é integrar, comunicar e ser efetivo. É integrar internamente a equipe, integrar a comunidade ao governo e integrar os órgãos do governo. Esse é o ponto mais difícil do administrador. Comunicar internamente o que está sendo feito, comunicar dentro da cidade e comunicar para o governo também o que está sendo feito. E a partir daí, estar presente. A presença na comunidade, a presença ali na linha de frente, ela é fundamental para estabelecer um bom comando, uma boa gestão. Se você ficar só dentro do gabinete, você não sobrevive Não como resolve. administrador regional e você não Não, resolve o problema. não resolve. Mas essa foi a aula do secretário Zé Humberto, essa aí do governador. Eu peguei essa, eu anotei no papel, eu falei, eu só preciso dessa. Se eu cumprir essas 3 aqui, eu já vou ser um bom administrador. Uau, falando ainda sobre agora, entrando na pauta da administração do Jardim Botânico, que está entre as 5 maiores regiões em termos de, no caso territorial e também em renda per capita, tá o quê? Terceira, Per capita, terceira, não é isso? terceira. Então, tem bastante importância. Ali você tem condomínios importantes, na Onde- qual mora o ex-presidente Bolsonaro e outras autoridades políticas que estão ali por perto. Então, você tem grandes responsabilidades. Mas eu quero falar sobre fevereiro, que teve situações das chuvas, que é um dos maiores problemas que várias regiões do DF, do entorno, têm enfrentado. E isso não é um problema de agora. Isso já vem há bom tempo que o GDF tem buscado soluções, a gente tem visto no dia a dia. Tem um vídeo sobre isso, sobre a pós-gestão ali os problemas de fevereiro nas chuvas. Pode soltar o play, por favor? Após os fortes temporais que atingiram a região nos últimos dias, a administração regional de Jardim Botânico está mobilizada para solucionar todos os danos causados pelas chuvas. O administrador regional Aderivaldo Cardoso esteve presente nos locais mais afetados, acompanhando de perto a situação, dialogando com moradores e respondendo aos questionamentos da imprensa. Durante as visitas, ele reforçou o compromisso da administração em atuar com rapidez e eficiência para restabelecer a normalidade o quanto antes. É o GDF presente e a administração do Jardim Botânico atuante na região. Aderivaldo, eu estava em casa e estava assistindo a Record, Balanço Geral, e de repente você entra ali. Balanço Geral não, era o Cedinho, era o primeiro jornal.
bem cedo da Record, era Globo, não sei, é um jornal muito cedo. E você entra e a jornalista ela fala, parabeniza você pelo fato de você praticamente ter saído 11, 1 da manhã e estar ali 5, 6 da manhã. Então dá para ver que sua gestão não é gestão de gabinete, é uma gestão de rua. Então você gosta de estar perto do povo. Essa situação do Jardim Botânico ela vem há anos. Você tem lutado para resolver a situação. O que falta para resolver a situação de saneamento básico? Não sei se águas pluviais, etc. Em relação às chuvas, próximas chuvas, a população do Jardim Botânico que está assistindo agora vai passar por isso novamente? Ou você já está fazendo algum plano juntamente com o governador para gerenciar essa crise no Jardim Botânico? Provavelmente passará. O que acontece hoje? Nós temos 70% em média do nosso território, de 292 km² não pavimentados. Quantos mil habitantes tem lá? Nós temos 100 mil, em média. Uau! Pelo Piedade tem 77, mas nós temos um pouco mais. Nós temos entre 100 e 128 mil habitantes. Sim. E aí o que acontece? Nós temos áreas... Você vai falar sobre isso após o nosso break, que eu já estava esquecendo, mas ali o nosso Alisson Zudenberg já falou ali sobre nós. Daqui a pouco a gente volta a Imparcial, a jornalismo com seriedade. O Drenadef foi inaugurado! Agora a maior obra de drenagem da história do Distrito Federal vai reduzir os impactos das enchentes na Asa Norte. Com investimento de 180 milhões de reais, o projeto também contou com a construção da bacia de detenção e do Parque Urbano Internacional da Vaz. Agora eu quero falar com vocês sobre o futuro. Você já se perguntou onde quer estar daqui a alguns anos? Todas as respostas para essa pergunta nos levam a somente uma conclusão: preparação. A Faculdade Mauá de Águas Lindas de Goiás te prepara para o futuro, ofertando mais de 10 cursos superiores. Infraestrutura de ponta e profissionais capacitados são os pilares desta instituição. Tá esperando o quê? Eu sou Mauá e você pode ser também. Entre em contato conosco. Faculdade Mauá, ensino superior. 10 superior! O Goiás Social tá tirando do papel o sonho de uma vida digna para as mães e crianças do nosso estado. Quer ver como? Pedrinho! Assim, com programas como Mães de Goiás, que beneficia famílias com R$300 mensais para ajudar na nutrição dos seus filhos. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, viu? Não é à toa que é o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Bem-vindos ao Estúdio Global DF, o primeiro estúdio com 100% dos lucros revertidos para projetos sociais do DF. O espaço ideal para sua produção audiovisual, podcast, fotos profissionais e muito mais. Nosso espaço é amplo e confortável, ideal para locações que necessitem de um ambiente diferenciado com uma área de 70 metros quadrados. Nosso fundo infinito possui 8,5 metros de largura e 3,9 metros de profundidade. O nosso pé direito é de 5 metros e incríveis 9,34 metros de recuo. Onde não é o fundo infinito, nosso piso é todo em carpete, atuando também como um tratamento acústico do espaço. Nosso grid de iluminação conta com 9 pontos de energia expansíveis, garantindo versatilidade na hora de compor a sua produção, seja ela audiovisual ou fotográfica. Tudo o que você precisa para a sua produção audiovisual, você encontra no Estúdio Global, o primeiro estúdio com 100% dos lucros revertidos para projetos sociais. Agende a sua visita. E aí, você curte Spotify? Eu também curto Spotify. Você gosta de Spotify? Gosto. Gosta mesmo? Gosto, ouço O que bastante. tem na sua playlist? Fala pra nós. Mas para te contar, eu gosto do Spotify, mas eu uso mais hoje, como eu tenho o YouTube Music, Sim. e eu pago o YouTube, que é ilimitado, Deixa eu deixo mais no YouTube Music. Nós também estamos no YouTube também. Eu gosto mais Então, mas eu quero falar sobre Spotify com você. Você pode agora já acionar o Spotify, tá já ouvindo a música aqui no intervalo, no break aqui, tá ouvindo aqui. Lucas Augustinho, eu quero viver algo novo. Gosto. Entendeu? Muita besta. E nós temos o nosso Imparcial no Spotify, gente. Tem? É só você procurar aí Imparcial. Procura. Você tá ouvindo esse episódio agora no Spotify também. Deezer,
e também no YouTube Music. Derivaldo, voltando à nossa pauta, falando sobre a questão do Jardim Botânico, alagamento. Perfeito. Então, 70% da nossa área, basicamente, não é pavimentada. Nós temos bairros como João Cândido, São Gabriel, Itaipu, nós temos Nova Betânia, nós temos Mansões Fazendária, praticamente tudo sem pavimentação. E se não tem pavimentação, não tem drenagem. Quando nós falamos João Cândido, São Gabriel, Itaipu, principalmente, nós estamos falando de áreas privadas não desapropriadas. O Jardim Botânico ele nasce da Fazenda Paranoá, da Fazenda Taboquinha, da Fazenda Papuda 1, Papuda 2 e de Santa Bárbara, que vai dar o espólio de Diogo Machado. Certo. E como você pode resolver um problema em áreas privadas? Como você pode fazer águas pluviais em áreas privadas? Não tinha como. E aí, quando nós começamos a pedir pavimentação no Itaipu, João Cândido, São Gabriel, a SEDU sempre respondia: áreas privadas não desapropriadas. Graças a Deus, esse governo ele é voltado para a regularização não só de condomínios, mas para a solução de problemas voltados para a regularização fundiária. Criou-se o projeto de lei complementar, o PLC, um projeto de lei complementar, que gerou a Lei Complementar 1040. E a Lei 1040, ela autoriza em áreas privadas, uma área de regularização, essa área é uma ARIS, uma área de regularização de interesse social, a possibilidade de obras essenciais. Mas para isso, o decreto que veio, que nós achamos que iria facilitar a nossa vida, ele pede que nós descobramos quem são os proprietários, pede a cadeia dominial, tem que saber quem foram os proprietários lá de trás para você requerer. E pior que nós conseguimos. Eu ia falar, bom que você eu sou arqueologia e historiador. Já é bom você fazer essa história. Nós usamos esse conhecimento da arquivologia do bacharel. Tem o Marcelo e o Marconi que trabalham lá com a gente, que são arquitetos, e nós conseguimos no segundo ofício fazer uma pesquisa, principalmente no bairro João Cândido, onde nós definimos toda a poligonal, sentamos com a subsecretária Tereza Loder, que ela nos orientou, e nós entramos com o primeiro processo, como legítimos, para poder entrar com o processo de regularização. Uau. A partir do momento que dá encaminhamento, que for possível esse aí, nós já estamos levantando toda a documentação do bairro Itaipu e já iremos para o São Gabriel e nós pretendemos fazer a pavimentação dessa área e solucionar uma parte dos 7 pontos de alagamento. O do Amob, que é lá na Avenida do Sol, que é entre o Amob e o Ouro Vermelho, na próxima chuva, nós já queremos ter resolvido, porque nós já temos a empresa contratada e nós já temos os acordos para poder resolver. A do Itaipu nós vamos precisar passar por essa fase, mas nós queremos dar uma adiantada nisso e até o ano que vem nós queremos fazer a pavimentação, adiantando esse processo, nós queremos fazer a pavimentação do Itaipu 33 a 47, que é onde tem justamente aquele alagamento, onde desce a terra, onde eu estou dando a entrevista. Sim, ali foi Tá? preocupante. Ali, nós queremos resolver isso até o final do ano. Teve suporte para as famílias? Teve acompanhamento? Não, porque não houve desabamento de fato com relação às famílias, houve a questão da via que foi interditada. Sim. Isso ali ocorreu por volta de 17 horas, deu uma chuva muito forte. Por incrível que pareça, os nossos motoristas de caminhões, eles chegam 6, 5 da manhã para poder pegar o asfalto na usina. Então, de 17 horas eles já haviam saído. Eles encerram ali por volta de 17 horas. Eu liguei para todos eles e determinei a volta de todos os equipamentos da administração regional e nós entramos noite adentro para poder resolver isso e logo cedo determinei também que 6 da manhã ele reiniciasse os trabalhos e foram reiniciados. Perfeito. A administração de Jardim Botânico foi seu primeiro desafio como administrador? Como gestor? Primeiro Então desafio. vamos lá. Quando eu conversei com você falou comigo que não poderia falar muita coisa e tá ali. Não, calma, Marcos, eu estou ainda Começando agora, né? Tenha calma aí, paciência. Então, agora já faz 2 anos praticamente, então dá pra gente bater um papo. 3 horas para eu falar aqui do que está sendo feito. Então, vamos lá para fazer, entre aspas, primeiro, quais são os maiores desafios hoje do Jardim Botânico? O maior desafio do Jardim Botânico, além de administrar, fazer uma gestão sem recursos, Sim. Né? Essa aí eu nem vou colocar, mas hoje o grande desafio do Jardim Botânico é a mobilidade. Hoje nós temos, por determinação do nosso governador Ibanez, 3 desafios básicos. Nós temos o primeiro desafio, que era o viaduto do Jardim Botânico, que já foi entregue à população. Foi o viaduto construído da maneira, no menor tempo possível, 8 obras efetivamente de 8 meses de obra, em 1 ano e pouco, contando tudo, com 5 meses praticamente de chuva. Foi resolvido. Foi resolvido. Ok.
Agora em junho nós já teremos a licitação para o viaduto do Jardim Mangueiral. Sim. E em breve, no final do ano ou até o ano que vem, nós teremos o viaduto da JK, que vai ser ali da entrada do Jardim Botânico, quem vem da JK, da DF-001. Então são 3 viadutos. Concomitantemente com isso, nós estamos fazendo a licitação no mês de junho do terminal rodoviário, que vai fazer a ligação ao terminal rodoviário moderno com modelo BRT. Esse viaduto também já é modelo BRT, que está sendo inaugurado, que está sendo lançado a licitação. Nós estamos com a DF-140, que ela vai ser toda duplicada do início do setor habitacional Tororó até a entrada do ABC, que faz divisa conosco lá na Ocidental. Além disso, o governador determinou também toda a iluminação de LED da DF-140 até a entrada do ABC e para o segundo semestre dos Jardins Mangueiral até a entrada do Tororó. Então, você falou sobre... Perdão, vamos lá. Continue. Então nós teremos todo o Jardim Botânico, da entrada do Jardim Botânico até a divisa com o ABC, nós teremos iluminação de LED. Você estava falando do Ocidental, eu lembro numa época como no Ocidental que só tinha uma entrada ali. Era do Valparaíso. Era do Valparaíso. Então a outra entrada já está funcionando bem. Já, tem funcionado. O pessoal entra ali pelos Jardins ABC. Bem. Inclusive estão vindo bastante lá, tá só aumentando agora, porque a pista melhorou. Aí fica melhor para chegar ali por perto. Melhorou bastante. Meio ambiente. Vamos falar só um pouquinho sobre o meio ambiente. Essas medidas todas sendo tomadas pelo governo têm respeitado as normas do meio ambiente, porque é uma pauta importante, Derivaldo, que muitas vezes, e eu não estou falando sobre militância ideológica, estou falando que é uma pauta importante porque temos que olhar com carinho para os nossos filhos, nosso futuro. E é uma pauta também que muitos criticam essas gestões em regiões como Jardim Botânico, de preservação do meio ambiente e etc. Como você tem visto em sua gestão ali a preservação do meio ambiente do Jardim Botânico? Olha, o Jardim Botânico ele tem sido preservado. Nós temos o Jardim Botânico de Brasília, que faz parte do nosso território, que representa 10% do nosso território, basicamente. Então, assim, é uma área verde altamente protegida, com a reserva do IBGE, que faz parte também ali. Os projetos urbanísticos, quando eles são definidos pela SEDU, até 30% do território ele tem que ser reservado para projeto de sistema viário, para ser reservado para lotes de equipamento público e também tem que ter a preservação. O Jardim Botânico tem uma característica diferente de Águas Claras, por exemplo. O Jardim Botânico ele é rota de avião, então lá o pé direito definido é no máximo 15 metros, então você não vai ter prédios altos, você tem casas, os lotes são lotes grandes, você tem lotes de 2.000 metros, 2.500 metros com casas grandes. Uma peculiaridade no último Piedade, a característica dos nossos moradores lá são casais com um filho, a grande maioria no máximo 2, só 5% tem 3 filhos, então característica de famílias pequenas, muita gente... Tem bastante televisão em casa. Tem bastante televisão, trabalha muito, trabalha bastante, viaja muito, então não tem nem tempo de estar junto. E então é uma característica de uma cidade que é uma cidade horizontal, não é uma cidade vertical. E com isso ela não se torna uma cidade tão populada, com tanta população, tão populosa. Você tem uma população muito maior em São Sebastião, que é menor do que o Jardim Botânico, do que lá na nossa região. O maior desafio do Jardim Botânico seria a mobilidade hoje? Hoje a mobilidade e a questão de drenagem e pavimentação. Mobilidade, só os viadutos resolvem mobilidade? Como está o fluxo do transporte público? Não, só o viaduto não resolve. Tanto é que nós estamos lançando o terminal rodoviário, que com ele será lançado os Zebrinhas, que farão essa ligação. Além disso, nós temos problemas graves hoje na Avenida do Sol e na Estrada do Sol, que o nosso governo já transformou essas vias em vias de utilidade pública. A tendência é que elas sejam ampliadas e uma ligação da Avenida do Sol por dentro do Quinhão 16, saindo na Ponte JK, justamente nesse viaduto que vai ser construído. Imagina uma situação, a nossa cidade é um grande corpo humano, onde nós temos as artérias, a nossa maior artéria ali é a DF-001 a 140, e onde nós temos veias, que é a Avenida do Sol, que é a Estrada do Sol, e onde nós temos pequenos vasos ali que acabam sendo as nossas vias internas. Então, hoje nós estamos trabalhando muito a questão de estacionamentos, nós estamos trabalhando a questão de tapa-buraco, nós estamos trabalhando muito essa questão de abrir novas rotatórias. Nós fizemos agora recentemente a rotatória do Jardins Mangueiral,
Nós estamos hoje fazendo o estacionamento que era esperado há mais de 30 anos lá em frente ao Mônaco, lá em frente ao Estância Quintas, os Quintas do Trevo. Nós estamos fazendo o estacionamento ali do Polo de Artesanato. Fizemos estacionamento no primeiro ano, como nós chegamos, do shopping. Existe um comando, Marcos, do governador Ibanez, Sim. que é para dar atenção a 2 pontos específicos. Dar atenção à melhoria de estacionamentos nos comércios e melhoria de estacionamentos nas igrejas evangélicas e paróquias, Sim. para fazer com que as pessoas possam chegar lá e possam ter onde parar e onde estacionar. E nós temos feito isso, temos tido um bom relacionamento com os pastores, um bom relacionamento com os padres e um bom relacionamento com os empresários. Você tem cara de pastor e de padre. Vamos a rapidinho mais um vídeo. Tem mais um vídeo que agora eu acho que fala sobre limpeza na região do Tororó. Isso. Mutirão de limpeza. Mutirão de limpeza, que é algo muito Perfeito. importante. Que está dentro do meio ambiente, né? Do meio ambiente. Perfeito. Perto Play. Vamos falar um pouquinho sobre essas ações de meio ambiente no Jardim Botânico. Mutirão de limpeza aqui no Jardim Botânico, começando agora. Dorivaldo, ações de limpeza têm sido frequentes no Jardim Botânico. Pode parecer algo irrisório, principalmente para a população que trabalha fora, volta, mas nós temos pragas que são resultados de uma limpeza mal feita, né, de uma falta de limpeza urbana, temos doenças. Então a limpeza urbana é muito importante, somente em locais que às vezes os donos deixam abandonados. São 2 pontos. Eu queria ver contigo. Primeiro, como está seu olhar para isso? Se continua firme na questão da limpeza urbana no Jardim Botânico e alguns locais que parece que alguns moradores deixam largado. Como é que você age dessa forma? Fiscalização, multa? Como é que você consegue fazer essa gestão? Olha, quando nós assumimos a administração do Jardim Botânico, nós recebemos 5 problemas como missão para resolver do secretário Zé Humberto. Sim. O primeiro problema que nós tínhamos lá era iluminação pública. Era escuro, queda de energia, falta de energia, buracos, a questão de ocupação irregular do solo e a questão do lixo era a 4ª e dengue a 5ª, até porque andam resultado do lixo. Nossa cidade era uma cidade suja e hoje ela é uma das cidades mais limpas do Distrito Federal. De Jardim, na verdade. Tinha não. E o que nós fizemos? Primeiro ponto, nós mapeamos os locais de lixo, nós identificamos a rotina do lixo e nós começamos a eliminar. Quando nós passávamos pela avenida comercial, eu tinha contêineres de lixo ou simplesmente locais ali para recolhimento de lixo próximo ao shopping do Jardim Botânico, em frente à panificadora do Cipão, e as pessoas recolhiam às vezes papelão e deixava tudo sujo. Primeiro, nós pedimos a retirada de todos esses lugares, desses pontos irregulares de coleta de lixo. Nós observamos que os condomínios são grandes geradores de lixo e o comércio grandes geradores e não cumpriu a lei. E nós começamos a exigir que eles cumprissem a lei, porque eles têm que contratar empresa especializada para poder fazer a retirada do lixo. A partir daí, nós fomos para o lixo público, que são aqueles locais locais públicos onde estava depositando lixo. Mapeamos e juntamente com o SLU, o Dr. Álvaro nos ajudou bastante, o Silvio, que era presidente à época, o Dr. Luiz hoje, e nós começamos a fazer campanhas e mutirões mensais atacando lixo. Hoje, tem mutirão que nós fazemos igual esse agora, que no JB3, que é um bairro nosso, nós chegamos a tirar mais de 100 caminhões de lixo. Uau! Só que o que não está resolvendo? O que nós estamos fazendo agora? Eu criei os fiscais da limpeza. Eu comecei a chamá-los de fiscais do lixo, só que não era legal. Eles não estão fiscalizando o lixo. Eles estão fiscalizando para ficar limpo. Então, eles são fiscais da limpeza. São aqueles que fiscalizam para ficar sem lixo. Eles estão tirando foto dos caminhões que estão jogando lixo lá. Nós estamos abrindo o processo SEI, estamos encaminhando para a Delegacia do Meio Ambiente, para o Batalhão Ambiental, estamos encaminhando para a Secretaria de Segurança, para o SLU e para o DF Legal e para o Detran, para notificar esse veículo por estar jogando lixo como no trânsito, para multá-lo pelo crime ambiental e, se for o caso, abrir inquérito policial para isso, porque nós entendemos que só o fato de eles colocarem e nós retirarmos, nós estamos incentivando e criando lixões públicos. Sim. A partir do momento que nós identificarmos, tirarmos esses veículos de lá,
Na pior das hipóteses, eles vão para outra cidade, eles não vão ficar lá, porque se ficar lá, estão tirando foto, estão encaminhando e eu estou mandando para esses órgãos. Uau. Foi o caminho que nós achamos para Qual a resolver o problema. porcentagem de condomínios tem hoje na região do Jardim Botânico? Hoje o Jardim Botânico ele é uma cidade condomínio. Sim. Hoje nós temos cadastrados existentes 128 condomínios em média. Então você tem outro desafio, que é o relacionamento nos condomínios. É onde eu quero chegar. Porque você já tem um desafio que é a falta de orçamento, fonte 100. Aí você tem outro desafio que é tentar gerir uma situação que não está totalmente na sua gestão. Você tem que sempre estar ali conversando, evitando confronto, aquela coisa toda. Porque a iluminação dentro do condomínio é responsabilidade do condomínio. A limpeza dentro do condomínio é responsabilidade do condomínio. A segurança dentro do condomínio é responsabilidade do condomínio. Mas tem muitas pessoas, condôminos, né? Condôminos que não entendem isso ou que não foram, não vou falar que não tiveram estudo, mas não foram nem ensinados, não foram informados que tudo isso é da gestão do condomínio, tá dentro daquela taxa, etc. Como é esse relacionamento do administrador numa região onde praticamente 90% são de condomínios? Você consegue dormir tendo um condomínio que tem ali o presidente Bolsonaro e de repente tem um outdoor da esquerda na frente da casa dele, ou tem outra situação? Como é que você consegue? Tá dormindo bem, Edivaldo? Não, não dormia. Como é que tá a primeiro situação lá? Primeiro ano eu não dormia. Acordava 3 da manhã, eu saí de 90 quilos para 105. Uau. Segundo ano complicado, esse ano eu decidi dormir. 10 horas eu vou para a cama, 5 horas eu acordo, já baixei de 105 para 92,8. Então dormir não vai emagrecer, né? Então tem que dormir mais. Tem que dormir, é porque o pico de insulina e também a questão do estresse. Mas se administrar uma cidade com 128 condomínios, explicar para a população que você só é administrador daquela rua, porque lá o Jardim Botânico tem uma característica que eu não falei no bloco anterior, que ele é oriundo de ocupação irregular do solo. Sim. Então são áreas privadas, ocupação irregular, começou errado. Muitas invasões, de lá para cá, 20 anos que foi. 20 anos de abandono. O governo ibanês tem procurado regularizar, tem procurado resolver o problema e criado bairros regulares. Então, quando você chega num condomínio, primeiro ponto, o administrador não é eleito. O síndico é eleito. Então o síndico acha mais legítimo dentro da cidade de ter mandato que o administrador. Isso é um ponto gravíssimo. Dentro da cidade você tem movimento organizado, você tem associações de moradores, associações de síndicos que ainda juntam esses síndicos. Então, eles... Geralmente os condomínios têm quantas casas, mais ou menos, a base lá? Só me do seu problema. Eu tenho um condomínio Estância Quintas da Alvorada lá que tem 8 mil casas, 15 mil habitantes, que o Lócio... 15 mil habitantes. O Lócio o ex-administrador. O município. O meu querido amigo Lócio. O Lócio, que é ex-administrador da cidade, ele é síndico de um condomínio que tem 8 mil. Que foi eleito, ou seja, foi eleito. Aí o cara fala, eu fui eleito, com a maioria de 15 mil. Ele foi eleito. Então, o senhor foi indicado. Você tem esse problema de legitimidade. Só que você constrói isso com a proximidade. Você constrói isso criando relacionamento. Eu construo isso participando de todos os grupos da cidade que eu sou convidado. E eu acordo 5 da manhã, eu fico até 7 respondendo, eu falo. Eu mando o regimento interno, porque as pessoas elas confundem, elas não sabem qual é o papel de um administrador regional, elas não sabem qual é o papel, inclusive, do próprio síndico, elas não sabem qual é o papel do legislativo. E eu não tenho problema, eu sou professor de história. E eu explico, olha, isso aqui não está dentro do regimento interno das administrações regionais, não está dentro da minha competência. Vou te dar um exemplo hoje. Eles estavam reclamando que um caminhão na Avenida do Sol, tem passado de caminhões, e que tem um caminhão que tem parado em determinado lugar. Ah, mas eu já informei o administrador várias vezes. Eu falei, informou no lugar errado. Você tem que ligar no 190 naquele momento, ou você tem que ligar no Detran para uma viatura de trânsito e lá resolver. Existem competências. Não faz parte da minha atribuição, da minha competência, trânsito. Eu posso, dentro desse papel de articulação, às vezes pegar aquela mensagem e colocar no grupo do Detran. Mas eu não vou parar para abrir um processo SEI. O lugar que a população tem que reclamar é na ouvidoria, no Participa DF ou no órgão. Qual a situação assim, mais cômica, não precisa citar qual condomínio, mas a situação assim, tu falou assim, não acredito numa situação como essa, você tentou assim resolver, falar, não tem noção. Tipo assim, que você falou assim, surreal. Por exemplo... Calma que depois do intervalo você vai falar do break rapidinho. É o tempo de você tomar uma água, é o tempo de você
clicar agora no Instagram, seguir Marcos Imparcial, seguir Derivaldo daqui a pouco na rede social e acessar portalimparcial.com.br. Te espero, é rapidinho, não sai daí. Todo grande sonho nasce de uma ideia, de um desejo ou de um simples esboço em um papel. E o Banco BRB acredita que os sonhos existem para se tornarem realidade, para transformar vidas. Afinal, empreender não é só abrir portas, é sobre enxergar novas possibilidades. Muito mais do que apenas ter um endereço, conquistar a casa própria é ter um espaço para construir histórias. Seja na educação, nas oportunidades ou na hora de celebrar seu crescimento, estaremos sempre ao seu lado, fazendo do seu futuro a sua melhor versão. Sonhar é como dar o primeiro passo e para seguir neste caminho, conte com o Banco BRB, seja qual for o tamanho do seu objetivo. Que em 2025 possamos ir além juntos, transformando ideias em realizações. Banco BRB, onde seus sonhos começam. Feliz Ano Novo! Bem-vindo ao mundo da beleza e do bem-estar, onde a confiança e a autoestima se encontram. Apresentamos a você a Clínica Maiara Brita Estética, o seu refúgio para alcançar a beleza que você merece, tanto facial quanto corporal. Deixe-nos cuidar da sua pele com nossos tratamentos faciais de última geração, que rejuvenescem, revitalizam e restauram a luminosidade da sua pele. Desde limpezas profundas até terapias avançadas de anti-envelhecimento, e sou especialista em estética facial e estou aqui para cuidar de você. Clínica Maiara Brita Estética, onde a beleza encontra a confiança. A educação avança em Águas Lindas. A nova creche Geraldo Evaristo dos Santos já está funcionando, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor para as nossas crianças. Aqui, aprendizado e cuidado caminham juntos. Prefeitura de Águas Lindas. Vivemos em um mundo onde pequenos gestos podem transformar vidas. E hoje eu, professora Michele, consultora e gestora de projetos do Hub Social Machonaria, quero apresentar a você projetos que estão mudando histórias e construindo um futuro melhor para muitas pessoas. Na casa do John John, acolhemos crianças e adolescentes com autismo e outras deficiências, oferecendo terapias, atendimentos especializados, atividades recreativas e muito carinho. Aqui, cada criança encontra apoio e oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. Com o projeto Rapaz Comum, oferecemos cursos de barbearia, apoio psicológico e pastoral para jovens em fim de medidas socioeducativas. É uma chance real de recomeçar e construir um futuro com dignidade. Cada um desses projetos é um passo rumo a um mundo mais inclusivo, justo e cheio de esperança. E você pode fazer parte dessa transformação. Acesse nossas redes sociais e venha conosco. Lembrando que você pode acompanhar todas as temporadas, rever, assistir e compartilhar pelo YouTube as 8 temporadas, juntamente com essa 9ª em especial também nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, YouTube, por aí a gente vai caminhando. Derivaldo, no bloco anterior eu fiz uma pergunta com a situação assim surpreendente ou cômica ou surreal que você falou, não acredita em relação a condomínios. Tem várias, mas eu vou pegar uma aqui que é clássica. Dentro de condomínio não é energia, relação privada-privada. E aí tinha um poste, estava meio caindo dentro de um condomínio lá e a síndica tentando resolver e tal. E vi no grupo, tem um grupo chamado Mobilidade e Avenida do Sol, o pessoal reclamando. Eu tomei a liberdade de pegar para ajudar. Eu fui lá e pedi dentro do grupo de administradores da Neoenergia para resolver.
E aí viviam reclamando, que isso não resolve nada, que a administração não resolve nada. Só que quando eu consegui resolver, simplesmente ela foi lá dizendo que ela que resolveu, que ela que conseguiu resolver, que a administração não resolveu nada, que ela já estava nessa luta há muito tempo. Então lá tem muita coisa assim, no sentido de que a administração não faz nada. Mas quando a gente vai lá e faz, eles se apropriam dizendo que eles já estavam na luta há muito tempo, que foram eles que resolveram e que nós não fazemos nada. Então isso aí eu acho absurdo. Então, aí eu falei para eles, então faz o seguinte, a partir de agora o problema não é energia, vocês resolvem. Não adianta me chamar, porque se a gente resolver, vocês vão dizer que não foi nós mesmos. Então pronto, tá então vocês ficam com os pepinos de seus pepinos. Pepino de vocês. Vamos falar sobre 2026, que tá bem ali, né? Tá chegando, 2026, já tivemos aí, as movimentações partidárias estão fortes. Você tá no PRD? PRD. Não, pô, você tá no PSD do Hollenberg. Não, PRD é a junção do PDT com o Patriotas. Vai descontrair. Você tá no PRD, 2026 chegando aí, Aderivaldo. Mas antes de falar sobre você, vamos falar sobre o cenário. Nós temos o governador Ibanez, está encerrando sua gestão em Brasília, como um dos governadores com maior aprovação popular. E segundo pesquisas e segundo cientistas políticos, ele pode ser o senador com maior expressão de votos da história do Distrito Federal. Mas tem um caminho aí, tem muitos entrelaços em relação ao Senado, Michele, Ibanez, aí tem Damares correndo ali, tem muitas coisas mal resolvidas aí ou não tão claras. Como você analisa o futuro de Ibanez Rocha? Primeiro, é uma pergunta peculiar, pode ser clichê, mas como você avalia a gestão do seu governador, do seu chefe direto? E segundo, para o Senado, Ibanez vai ter apoio da direita, porque Bolsonaro tem a maior expressão de votos no Distrito Federal. Como está esse relacionamento com a direita? A Arruda também está despontando, segundo situações, segundo ele mesmo diz que pode resolver a situação dele partidária, mas é uma pessoa boa expressão de voz, tem Isalci dentro do PL, então tem situações aí que não estão bem resolvidas. Ibanez no meio disso tudo, né, entrando em mais um desafio. Avaliação do governador e futuro dele. Eu sou suspeito para falar do governador Ibanez, faço parte do governo dele, sou um defensor do governador Ibanez. O governador Ibanez, ele demonstrou o grande conhecimento e a grande habilidade quando ele é eleito no primeiro turno. Sim. A eleição em primeiro turno dele, na última eleição, começa a traçar o caminho dele para o Senado. Ele tem sido o grande articulador nesse processo, lançando o Pezão, Zé Humberto, como deputado federal, juntando a base federal, lançado federal por ele. Que ele está nessa de federal, mas pode vir ao governo. Acomodado, acredito que o governador já acomodou os federais ali no MDB, tem construído e acomodado os distritais dentro do partido ali, ele tem feito com maestria essa junção, inclusive na condução para a reeleição ou para a eleição da nossa governadora Celina Leão. Eu acredito que ele está indo muito bem, tem conduzido muito bem, ele tem se aproximado hoje da bancada evangélica, né? Ele esteve presente ultimamente lá no Pastor Ibe, que também abriu uma igreja Núcleo da Fé no Jardim Botânico, ele esteve lá com o Pastor Ibe. Foi domingo passado? Domingo passado esteve lá com o Pastor Ibe. Tem se aproximado também, tem uma boa relação com o Delmasso, que faz parte do governo dele, da Sara Nossa Terra, lá com o governador, com o nosso bispo Rodovalho. Então, assim, que esteve no gabinete dele recentemente. Segundo as informações, dentro desse contexto, para a gente continuar, segundo informações, parece que o bispo Rodovalho está namorando para que alguém no grupo do Republicanos venha como vice ali da Celina, né? O desejo, e eu não vou esconder porque a gente já teve essa conversa. Eu acredito que o desejo do Delmasso, expressado em alguns momentos, é que ele seja o vice. Então, o Delmasso tem o desejo de ser o vice, é um bom vice, seria um bom nome, ainda mais juntando republicanos com o P hoje. Então, seria um bom nome também. Isso não pode ter muita ambição. Seria um bom nome também. Eu sou suspeito também porque eu faço parte da igreja da Sara Nossa Terra, tenho um carinho enorme pelo bispo Rodovalho e pelo próprio Delmasso. Então, eu aqui estou em suspeição total para falar dos três. Sim. Mas ele tem ido bem na condução e eu acredito que ele vai conseguir unir a direita, vir junto com a Michele e conseguir ter um bom resultado. Eu acho que vai ter esse apoio da direita, você acha que tem? A Michele, os dois é eleito. Ele e Michele. Vou ter que resolver a situação da Damares aí. Como é que vai fazer?
Damares e Bia Kicis. Sim, mas Tem que Damares é resolver. senadora, tem mais 8 anos, ela tem um Então, acordo o de problema não maior é via que- governadora, seria a Bia, mas a Bia acredito que virá deputada federal, isso aí já é pacífico também dentro do próprio partido dela. Segundo os politiólogos, é a decisão mais sensata para a Bia Kicis. Para o próprio partido, que precisa ter mais gente, que precisa fazer deputados. Sim, Então, sim. ela terá uma grande votação. Banês, bate recorde de votos? Acredito que vai ser bem votado. Ele hoje, no Jardim Botânico, hoje ele tem 70% de aprovação. O governo, o GDF, tem 70% de aprovação, como na maioria das cidades. Acredito que ele tem todo o potencial para ter muito voto. Um administrador não tem autonomia financeira, então tem que ter bastante sinergia com o legislativo, com a CLDF. Como é a sua relação com a casa? Como tem sido a sua relação com os deputados? Se tem atendido as demandas? Como é que tem sido isso? Olha, eu tenho um excelente relacionamento com alguns deputados da casa. O meu comando, eu sou ligado ao PRD, que tem o deputado Rogério Morro da Cruz como nosso candidato, nosso deputado da região. Então, hoje, ele é o nosso líder da região ali, e nós temos atendido, dentro das possibilidades, tudo aquilo que a gente tem nos comprometido ali. Sim. Vamos falar agora sobre o Aderivaldo Cardoso e o futuro das urnas. Você que foi pré-candidato, você foi candidato 2 vezes, né? Fui candidato em 2014 a deputado distrital pelo PHS, que hoje é o Podemos, lá com o Christian e com o França, e fui candidato pelo PMN, juntamente com o deputado Rogério Morro da Cruz, a deputado federal. O Rogério veio a deputado distrital e eu vim como deputado federal. Então vamos falar sobre o seu futuro, Aderivaldo, em relação ao seu futuro, em relação aí ao Congresso, ao CLDF, o governo eu sei que não é, porque você vai apoiar o chefe, né? Seu chefe, Ibanez Rocha. Mais uma pergunta que não quer calar nos bastidores do PRD, principalmente na região de São Sebastião, ali sua região mãe ali, Jardim Botânico, Sebastião, Paradoá, aquela região toda, tem uma pergunta, principalmente alguns deputados. Uma pergunta que não quer calar. Aderivaldo Cardoso, olhando nos seus olhos, em 2026, você será candidato a deputado distrital ou a deputado federal ou a nada? Não sei. Eu sigo o comando do meu partido, eu tenho orientação do meu presidente Lucas Cantoyanes, eu tenho acordos com o deputado Rogério Morro da Cruz. O Rogério, ele é o candidato natural, ele é o candidato da vez, ele é aquele que nós buscamos reeleger. Como pretendemos fazer mais um deputado, então nós vamos trabalhar um partido para fazer 2 deputados distritais, e eu não sei se eu estou nessa lista, se eu estou nesse nome. Lógico que nós temos trabalhado para fazer uma boa gestão, para ter um bom nome dentro da cidade, e eu acredito que o presidente Lucas fará pesquisas dentro da região, tanto do Jardim Botânico, São Sebastião e até mesmo Itapuã, Paranoá, dentro da região leste, para ver a capacidade, até mesmo de repente para uma composição de federal, para poder levar os votos do Jardim Botânico para o deputado Rogério e ter voto de São Sebastião e daquela região ali para deputado federal. Eu confesso que eu não sei ainda. Futuro indeciso. Mas nunca diga nunca, né? Não, nunca. Eu pretendo terminar o mandato de administrador com as entregas. Eu pretendo entregar a feira permanente, eu pretendo entregar, junto com o governador Ibanez e a governadora Celina, o terminal rodoviário, pretendemos entregar o ADF-140, pretendemos entregar o viaduto, pretendemos entregar a ligação Avenida do Sol, JK, Ponte JK, que são as nossas pautas prioritárias hoje. Hoje minha cabeça está na administração regional. Sim. Futuro a Deus pertence. Aí em 2026 vamos falar sobre o Palácio do Buriti, vamos falar sobre Celina Leão, né, que foi anunciada pelo governador Ibanez como pré-candidata a governadora do Distrito Federal. Certo é que no meio empresarial ainda há muita resistência ao nome da Celina, segundo informações. Não sei se é verídico. Existem rumores dizendo que já foi decidido, Celina é a candidata de Ibanez, mas tem outro grupo ali que diz, não, ainda tem Pezão, tem o outro Pedrosa, tem mais não sei quem que pode ir nesse caminho. Primeiro, você acredita que está decidido, a Celina é a escolhida de Ibanez? E segundo, ela vai entrar num páreo que pode parecer fácil, mas
pode ter alguns percalços no caminho. Nomes podem surgir, podem ressurgir, podem até ressuscitar. Qual sua visão sobre Celina Leão em 2026? Eu acredito que a Celina é um nome consolidado, ela é um nome consolidado do grupo. A junção do União hoje com o PP, que vira o P e traz o deputado Eduardo Pedrosa, acaba com esses rumores de possível candidatura do Pedrosa. Acredito que Eduardo Pedrosa venha candidato a deputado distrital novamente, então isso aí para mim eu acredito esteja consolidado. Você tem a discussão ainda da junção do próprio UP, né, dessa nova sigla com republicanos, que aí dificultaria a vida, por exemplo, do Delmasso e da Damares nessa construção de ser vice. Então você teria uma federação de 3 partidos necessitando de um outro partido. Sim. E aí, de repente, a vice poderia vir do próprio MDB, que eu acredito que virá mais do MDB a vice do que de outros partidos, mas isso é achismo da minha parte, seria uma questão estratégica, já que hoje o comando é do MDB, então só inverteria, né, com o PP, mas acredito que o nome dela está consolidado para uma disputa e hoje, atualmente, não se vê adversário para ela. É o nome mais forte. É o nome mais forte. Tanto é que as pesquisas mostram. Ela, um ano antes, ela tem 30 e poucos % nas pesquisas que aparecem. O Brasil enfrenta uma crise econômica muito grande, o mundo enfrenta uma crise econômica muito grande, principalmente depois das mudanças ali provocadas pelo jeito Trump de fazer gestão, né? Sobre a guerra econômica de tarifaços e tarifas e impostos com a China e outros mercados da Europa e etc. E por aí vai. E o Brasil tem sofrido isso, não é? Nós temos uma gestão que está complicado, o desemprego aumentou nos últimos números, né? A cesta básica aumentou o preço, mesmo o governo federal tendo tirado os impostos da cesta básica. Principalmente a comida básica, como é o ovo, aumentou de forma absurda, não é? E outros itens da cesta básica. Como você avalia a gestão do presidente Lula e como está o seu país, Aderivaldo? Como você avalia hoje o Brasil? Eu confesso que eu estou tão voltado para a administração regional, tão voltado para o local, que eu não consigo ver o governo federal. De fato, isso não é só uma metáfora, eu não consigo ver o governo federal e as suas ações. Não, impacta, mas quando eu digo que eu não consigo ver, é porque eu não consigo ver, de fato, essas ações do próprio governo federal. Então, eu não tenho acompanhado o governo federal, acompanho mais o local, mas eu entendo que tem muita coisa a ser melhorada, principalmente na questão econômica. Uma coisa não consegue se negar. Hoje eu estou construindo e tenho que pegar empréstimo. Sim. Os juros estão acima do esperado, estão acima de qualquer limite. Então, nós precisamos rever a questão econômica e precisamos retomar o nosso país. Perfeito, Aderivaldo. Estamos chegando ao final e nós temos o nosso bate-bola jogo rápido, que na época que você foi era o ponto na mesa, hoje virou Sem Filtros. Aderivaldo, Sem Filtros, um livro para você. Não pode ser Policiamento Inteligente, por favor. O livro? Hoje eu tenho lido As 48 Leis do Poder em conjunto com as 33 Estratégias de Guerra. Olha só, rapaz, dando uma lida. Especialista em tudo que é livro. Tô relendo. Maquiavel, Estou relendo, etc. tô relendo, eu gosto. É o manual do político, né? Tem que ler. Tem que ter ler. estratégia. Uma música, Aderivaldo. Você gosta de música? Eu gosto do Nani Azevedo. Eu ouço Nani Azevedo há muitos anos. Cantor gospel, assim, né? Cantor gospel, eu gosto dele. E eu gosto da música dele, até postei hoje nos meus stories, eu gosto de Deus é Fiel. Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir todas as coisas. Uma frase. Liderar e influenciar pessoas. Ótimo. Um sonho. Chegar ao Senado um dia. Você quer ser senador da República? E encerrar minha carreira no Senado. Classe A. Chegar ao Senado Sabe não, governador. Quero entrevistar o senhor aqui, sonho, senador. O senhor aqui, governador. Mas é um sonho. Perguntou de um sonho. Claro. Um arrependimento? Um arrependimento? Eu tenho um arrependimento na minha vida. Qual? O arrependimento de não ter dado o tempo necessário para os meus filhos quando eram menores. É um tempo que não volta mais. Família. Tudo para mim. Minha vida, minha base, tudo. Você tem medo da morte, Aderivaldo? Não. E o que é a vida para você? A vida para mim é acordar todos os dias e estar disposto a continuar. Deus?
Ah, soberano. Aderivaldo, hoje eu tenho um poder de te dar para você 2 ligações. Uma é para aquele menino de 11 anos que estava na frente daquele bolo, maior do que essa mesa, cheia de glacê, que você diria para ele. Vai dar certo. Só não desistir. Respira que vai dar certo. Vai dar certo. Você vai chegar lá. E a segunda ligação é para alguém que não está nesse plano hoje. Quem você escolheria e o que você falaria para essa pessoa? Eu ligaria pro meu filho, o Gabriel. Eu falaria, cara, eu te amo. Nunca deixei de te amar um minuto. Uau! Foi um prazer te receber, meu amigo. Que Deus te conserve assim, com muita saúde, muita emoção, muita humanidade. Obrigado. Que você consiga e tenha sucesso na sua gestão e que se você chegar à CLDF, chegue com muita força, ao Congresso com muita força. Sucesso, é o que eu digo a você. Aderivaldo Cardoso na rede social? Aderivaldo_Cardoso. Aderivaldo_Cardoso. O parcial também é emoção, Aderivaldo. É isso aí, pô. Aderivaldo_Cardoso. É. Segue lá, clica, lá vai ter todos os vídeos, material, segue a Aderivaldo. Aderivaldo tem muita história para contar, é muita experiência. Para você que ficou com um gordinho até agora, aquele cheiro no seu coração e até a próxima, acesse portalimparcial.com.br, veja e reveja essa entrevista quantas vezes você quiser. E aproveite e comente bastante. Um cheiro, um abraço caloroso e até a próxima.